Inteligência artificial. Essa expressão está por todo lado, né? Parece que tudo vai ser revolucionado por ela. Mas o que isso significa afinal de contas? Hoje, a gente vai desvendar essa sigla, a tal da IA, e entender o que de fato está por trás da tecnologia que já está mudando o nosso dia a dia. Pois é, essa é a grande pergunta, não é mesmo? A gente ouve falar de IA nas notícias, no trabalho, nas redes sociais, mas na hora de explicar o que é de um jeito simples, a coisa complica. Então, vamos colocar os pingos nos is. Ferramentas como o ChatGPT e o Gemini, por exemplo, trouxeram a IA para a nossa vida de um jeito que a gente consegue tocar, sabe? Deixou de ser só uma ideia e virou algo que a gente pode usar, fazer perguntas, pedir para criar coisas. Elas são, na verdade, só a pontinha do iceberg. Mas para a gente entender como chegamos até aqui, vale a pena dar uma olhadinha no passado. Porque apesar de todo esse barulho ser bem recente, a ideia de uma máquina que pensa, essa é bem mais antiga. E foi uma jornada, cheia de altos e baixos. A história da IA parece uma montanha-russa. Começou lá nos anos 50, com a visão de gênios como Alan Turing. Aí, em 56, o nome inteligência artificial foi criado oficialmente. Só que a tecnologia da época não dava conta do sonho, e aí veio o chamado inverno da IA nos anos 70. Um tempo em que quase ninguém mais acreditava ou investia nisso. E o que mudou para a gente chegar onde estamos hoje? Basicamente duas coisas: uma quantidade absurda de dados e computadores com poder de processamento que era impensável. Foi a combinação perfeita que ligou o motor dessa revolução. Agora, a parte mais legal, como essa mágica toda acontece. E claro, não é mágica, é ciência da computação pura e simples. Então, vamos abrir o capô para entender como funcionam os motores que movem a inteligência artificial. Primeiro vamos pensar na inteligência artificial, ou IA, como o grande guarda-chuva que cobre tudo. É o campo de estudo, a ideia geral. O objetivo é criar máquinas capazes de simular o raciocínio humano para fazer coisas como reconhecer um rosto numa foto ou até tomar decisões bem complexas. E debaixo desse guarda-chuva, a gente tem a estrela do momento, o machine learning, ou aprendizado de máquina. E aqui está o pulo do gato. Em vez de um programador escrever todas as regras, o que a gente faz é dar uma montanha de dados para o sistema. O algoritmo, então, começa a achar padrões sozinho. É exatamente como ele aprende a diferença entre um gato e um cachorro, vendo milhares e milhares de fotos de cada um. E existem jeitos diferentes de ensinar a máquina. No aprendizado supervisionado, é como se a gente desse os dados já com a resposta certa, como um professor dando a matéria com um gabarito. No não supervisionado, a máquina se vira sozinha, como um detetive tentando achar pistas em dados bagunçados. E tem o aprendizado por reforço, que é como um videogame. A IA aprende na base da tentativa e erro, ganhando pontos quando acerta e perdendo quando erra, até ficar craque naquilo. E o motor por trás das IAs mais poderosas que a gente tem hoje são as redes neurais. Dá para imaginar como um sistema com várias camadas de neurônios artificiais, todos conectados. E quando essas redes têm muitas, mas muitas camadas mesmo, elas se tornam profundas. E é daí que vem o nome Deep Learning, ou aprendizagem profunda. E a inspiração para tudo isso é o nosso próprio cérebro. As redes neurais são uma tentativa de imitar, de uma forma bem mais simples, claro, como os nossos neurônios trocam informações. É essa arquitetura que permite que a IA faça coisas que pareciam impossíveis para uma máquina. Ok, toda essa teoria pode parecer meio abstrata, mas a verdade é que essa tecnologia já saiu dos laboratórios faz tempo. Ela já está na nossa casa, no nosso bolso, e na maioria das vezes a gente nem se dá conta de que ela está ali, trabalhando. Pensemos no dia a dia em casa. Quando alguém pede uma música para Alexa, ou quando a Netflix recomenda aquela série que parece ter sido feita sob medida, ou até mesmo o feed das redes sociais que parece adivinhar o que a gente quer ver, adivinhar é IA trabalhando nos bastidores para personalizar tudo. E fora de casa, a mesma coisa. O Waze desviando do trânsito em tempo real, o celular que desbloqueia só de olhar para ele, aquele filtro de spam que deixa a caixa de entrada limpinha, tudo isso é a IA em ação facilitando a nossa vida. E se a gente olhar de uma forma mais ampla para a sociedade, o impacto é gigantesco. Na medicina, a IA já ajuda a detectar doenças muito antes. No mercado financeiro, ela caça fraudes. No varejo, cria ofertas personalizadas. E até no jornalismo já tem robô escrevendo notícias com base em dados. E para ter uma ideia do tamanho dessa mudança, olhe só esse número. A consultoria Gartner estima que, até 2029, mais de 80% das interações com atendimento ao cliente vão ser feitas por IA. 80%! Isso dá uma noção da velocidade com que as coisas estão se transformando. E tudo isso nos leva, claro, à grande questão. Com tanto poder, com essa presença toda, para onde estamos indo? A IA é uma oportunidade incrível?
Um risco que a gente precisa controlar ou as duas coisas ao mesmo tempo? É uma moeda de dois lados, não tem como negar. De um lado, as vantagens são enormes. Automatizar o trabalho chato, aumentar a produtividade, acelerar a ciência, o potencial é de resolver grandes problemas da humanidade. Mas, do outro lado, vêm os desafios, que também são enormes. O futuro dos empregos, o risco de criar algoritmos preconceituosos, a nossa privacidade e, claro, os dilemas éticos de dar poder de decisão para máquinas. E no fim, a gente fica com essa pergunta no ar. Estamos criando uma ferramenta fantástica para aumentar a nossa própria inteligência, para levar o ser humano a um outro patamar, ou estamos criando uma força que vai precisar de muito controle para não sair dos trilhos? A verdade é que essa resposta ainda não existe. Ela está sendo escrita agora e todos nós fazemos parte dessa história.